lembro que eu estava de olhos fechados, era um momento de silêncio, e eu notei uma energia, assim, uma coisa, era sensorial. Havia algo acontecendo. E a minha tendência foi abrir os olhos para ver o que estava acontecendo. E quando eu abri os olhos, olhei para ele, claro, porque a minha atenção toda estava em direção a ele, ele estava me olhando, bem intensamente. E eu fiquei olhando nos olhos dele, ele ficou olhando meus olhos por um tempo que para mim pareceu um infinito de tempo. Talvez tenham sido segundos, mas para mim foi... E a mensagem que ocorreu neste olhar, neste momento de olhar assim, focado, foi mais para dentro. Era só o que eu recebi, assim, mais para dentro, mais fundo, assim. Essa era a linguagem do momento. E eu me lembro que parou tudo. Ficou tudo parado, assim. E quando realmente parou tudo, havia um movimento no começo e depois parou tudo, na medida em que eu ouvia mais para dentro. E quando parou tudo, ele moveu os olhos para outro lugar, assim, começou a olhar para outras pessoas. E era um momento de olhos fechados, curioso. Aí eu fechei os olhos, como se ele tivesse comunicado comigo o que era necessário e agora já não era mais necessário eu manter os olhos abertos. Super interessante. E um outro momento, uma outra passagem de encontro também. Há muitos momentos interessantes, Imagino, assim, eu acho, mas tem um outro momento que eu estava, já era quase no fim da comunidade. Eu estava, no inclusive, Oregon. no Oregon. Eu estava, inclusive, com um paulista, que era o Vigian, que é o Aguilar, é muito famoso o Aguilar, conhece? Uhum. E ele estava comigo, a gente era muito amigo e tal, e a gente estava junto no drive-by. E o Rolls Royce fez uma curva assim, a gente estava atrás de uma curva. E quando ele virou, o carro virou, eu vi que o Osho, não é nem que ele estava procurando, não, os olhos dele caiu em mim e ele ficou me olhando assim todo o tempo até chegar. E a gente estava dançando e tal. E ele parou o Rolls Royce na frente, na minha frente, abriu a janela e fez namastê. E foi uma coisa assim, o mesmo conteúdo, digamos assim, experiencial se aconteceu de novo. Mais uma vez, ele havia dado um toque, né? E eu me lembro que naquele momento houve a sensação energética era ainda mais... Eu fiquei com uma vibração, todo o meu peito e braços e mãos se encheram de um formigamento, formigava todo o meu rosto, o meu peito e os meus braços. E ele ficou primeiro fazendo assim para me dançar bastante, e aí ele fez namastê e moveu o Rolls Royce de novo. E foi uma experiência muito interessante, porque eu estava num momento de ou voltava para o Brasil ou ia para a Europa, para as comunidades que ele tinha proposto. E ali ficou claro ir para a Europa sem nenhuma condição, sem saber onde que ia dar, mas ficou tão transparente. E foi assim um registro de uma conexão, eu senti muito, muito interessante. Como se ele soubesse que eu estava lá, ele soubesse quem eu era. É uma coisa que hoje eu vejo de uma forma mais fantasiosa, essa descrição, do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer maneira, essa foi a interpretação que ocorreu no instante. Eu fiquei olhando para como se ele me conhecesse. E ele estava dizendo, é isso mesmo, continua que está indo muito bem, alguma coisa assim. E foi simplesmente... E tem outros momentos aí que talvez surjam na nossa conversa.